paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Boa noite, amigos ouvintes. Está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, pela Web Rádio Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina. Hoje com o tema principal, Mestre Jesus e seu Evangelho. Então eu saúdo os participantes do programa, em meu nome Paulo, Regina Martinha e hoje com uma convidada especial aqui, a nossa amiga Didi. Antes do programa, então, os cumprimentos dos aqui presentes. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Web Recordações. Boa noite Martinha, boa noite Didi, que tenhamos um excelente programa. Regina, Paulo, nossa convidada Didi, uma boa noite aos nossos amigos ouvintes. Uma ótima noite também e um ótimo programa para todos nós. Regina, Paulo, Martinha e a todos os ouvintes, uma boa noite. Ok, dado então os cumprimentos iniciais aqui, todo mundo já confraternizando, vamos dar sequência ao programa e, como sempre fazemos, abrindo com a prece de abertura. Prece de abertura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a todos nós, ó Pai, o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigos, dadas aí os cumprimentos, já os boa noite de todos os integrantes, feita essa bela oração aí pela amiga Didi, que entrou além de ouvinte hoje do programa aí, né, de cadeirinha, fez uma participação efetiva e muito bacana, como sempre, né, Didi? Palavras com muito sentimento. Mas vamos então lá, pessoal, dar início verdadeiramente ao nosso tema, Mestre Jesus e seu Evangelho. E nesta primeira parte eu lanço logo de início uma pergunta para a Regina. Quem é Jesus? Qual a sua trajetória e a sua postura? Jesus, para a doutrina espírita, é um espírito que tem uma história ao longo da qual foi construindo o seu conhecimento, diferenciando-se do nível médio da cultura terrena. Na medida em que vivenciou, em que desenvolveu experiências de vida, foi se fazendo presente através da força do seu exemplo, da intensidade de sua coerência, da inovação e clareza do conhecimento que alcançou. Pois é, Jesus em sua existência cósmica é o caminho, a verdade, a vida em sua multiplicidade, diversidade e distinção. Os ensinamentos de Jesus, seu comportamento,
também exemplos de outras pessoas que se identificaram com sua proposta, foram desenhando, foram construindo aos poucos um código, um padrão de referência, sempre fundamentado na unidade da humanidade e na igualdade entre os seres. E, em decorrência disso, também no amor ao próximo, na solidariedade, na tolerância, na responsabilidade pessoal, na liberdade de consciência e na moral como defesa e promoção da vida. Jesus é padrão de comportamento aberto para auxiliar as pessoas na construção de si mesmas, de seu próprio futuro. Jesus é esse exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Fica aí então a pergunta: qual a importância de Jesus para o mundo e para o Espiritismo, Regina? A posição da doutrina espírita em relação a Jesus e sua mensagem são justamente de mostrar a importância dos seus ensinos como a solução para todos os problemas que afligem a humanidade. A mensagem do Cristo é uma mensagem universalista por excelência, pois ele, conhecedor da nossa evolução espiritual, nos incita primeiramente à prática do amor. Depois, quando conquistamos esse sentimento nobre, viveremos aquela religião que Jesus professou. Muito bem. A Martinha que já está aqui afiando as ferramentas, né? Com uma vontade muito grande de dar uma palavrinha. Vamos complementar então esses pensamentos, Martinha. Vamos, Paulo. Amigos, ouvintes, falar de Jesus é sempre maravilhoso. O Mestre Jesus, ele encanta e nunca vamos cansar, com certeza. Como falamos então, até agora, ele é uma autoridade moral. E ele nos guia. E ele quer que nós busquemos uma conquista plena de felicidade. Porque só vamos encontrar isso se nós então segui-lo, né? Usá-lo, saber que ele é a referência, o guia e modelo para todos nós. Essa felicidade relativa, que eu falei plena, pode ser conquistada, sim, se nós entendemos a moral do Cristo. E o Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele tem uma fala muito bacana que ele diz: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade, varar as trevas. Esse dia foi o dia do advento do Cristo. Então vejamos como nós estávamos envolvidos numa treva, numa dificuldade de entender, de compreender. E aí o Kardec ainda diz: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. O Cristo, ele sempre teve uma palavra energética, misericordiosa, de amor e de luz. Então, por isso que quando se fala de felicidade, de conduta e de roteiro, é sempre querendo despertar essa reflexão em nós, né, Paulo? Exatamente. A Regina ainda complementa? Sim, no Livro dos Espíritos, na questão 625, afirmam os Espíritos que Jesus é o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Kardec acrescentou uma nota significativa sobre essa questão. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, sendo sua doutrina a expressão mais pura da lei de Deus. A gente está vendo que se fala não só em religião, viu, Lidia? Fala-se muito aqui na questão ética, moral, fala-se de filosofia, de ciência, mas eu pergunto aqui para a Martinha, lá também no Livro dos Espíritos, na questão 629, Kardec pergunta aos espíritos que definição se pode dar à moral. Paulo, então, a Regina, Didi, estudantes do Livro dos Espíritos aqui presentes, o Kardec, então, teve a resposta dos espíritos dizendo que a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Essa resposta e esse entendimento também funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Vejamos que Cristo queria, simplificando,
A primeira coisa, Deus. A vontade de Deus, como falamos no nosso estudo ontem. E nós distinguimos o bem e o mal. E quando nós conseguimos fazer essa distinção, nós vamos buscar o bem para nós, e nós já não temos o olhar de querer fazer o mal ou a atitude de fazer o mal para o outro. E estamos observando a lei do nosso Pai, então, né, Paulo? Pois é, eu ia acabar de te perguntar, né, como se distinguir o bem do mal, né? Mas você praticamente já dá um esboço do que seria, né? O Cristo, então, sendo esse educador das almas, queria que nós seguíssemos esse caminho. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, Regina, dos ensinamentos de Jesus? Sim, o significado da síntese que construiu a respeito da existência do ser humano, da vida, pode ser avaliado em um pequeno resumo das ideias do Cristo. Deus único, é o Pai de todos. Todos são iguais perante Deus. Ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito. E ame seu próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e todos os profetas estão contidos nela. Trate todos os homens da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Ame seus inimigos e faça o bem àqueles que o odeiam e ore por aqueles que o perseguem e caluniam. Aquele dentre vocês que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Eu não digo que deva perdoar ao seu irmão até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Reconcilie-se com seu adversário enquanto estiver com ele no caminho. Não julgue, a fim de que não seja julgado. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela vida de muitos. Por que vê um cisco no olho do vosso irmão, você que não vê uma trave no seu olho? Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Pois é, são muitos os ensinamentos de Jesus, não é, Regina? Eu cito mais alguns aí, né? Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na mesa. Ou seja, você não traz um assunto, uma verdade, para que ela fique escondida. Você traz ela e ilumina ela, né? Para que todos vejam, todos aprendam, sigam o caminho. Não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Outro ensinamento, fora da caridade não há condições de se alcançar um conhecimento maior de si mesmo e da vida. E por fim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os humildes, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. No livro A Gênese, capítulo 17, item 26, Kardec diz que Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a pureza pode exprimir esse sentimento. Por isso foi que Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Compreendemos que os ensinamentos de Jesus não contrariam as leis naturais ou divinas, embora contrariem as leis dos homens, né, Martinha? Pois é, Martinha, antes de você falar, elas contrariam as leis dos homens. Neste sentido, Jesus foi um revolucionário, não é isso? Sim. Contrariou o que estava estabelecido, né? Porque o que estava estabelecido não estava correto. Vamos falar mais como... A luz do mundo, né, Paulo? Lá em cima, quando falamos das trevas, e quando ele faz essa mudança, essa virada, ele está trazendo um esclarecimento, uma luz, o novo, o necessário.
Então, como a Regina falou e tu também falaste aí, desse Cristo que veio não para destruir a lei, como disse, vocês também falaram, o Kardec também fala para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, lá no item 3, e ele diz, Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Então, a lei de Deus sempre existiu e sempre existirá. Exato. Ele veio cumpri-la, isso é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base, então, da nossa doutrina espírita. Nós podemos observar aqui, então, nessa passagem, o que nós falamos até agora, que o Cristo, então, como tu falaste agora, Paulo, ele veio à Terra para abrir novas perspectivas ao ser humano. Ele veio estabelecer um novo sistema de vida, uma melhoria de relacionamento das pessoas. Ele enfatizava o perdão, o amor aos inimigos, porque, né, complicado, mas tem que se trabalhar. O auxílio aos semelhantes, a perseverança. E nós podemos dizer que ele era um educador de almas, nós sabemos. Ele veio educar quem? Nós. Exatamente. Ele queria cooperar, e ele quer, né, então, com a harmonia do universo, porque nós somos seres do universo. E sempre oferecendo, olha que interessante, sempre oferecendo subsídios, Regina, para a nossa transformação, sempre. Todas as falas dele, tudo que nós lemos sobre ele. A tarefa era grande, né? Tentar passar essa lei para toda a humanidade, né? Não é à toa, 2023 anos depois, ainda estamos aqui trabalhando, não é, Didi? Sim. Porque ele exemplificava, né, Paulo? Né, Didi? Ele falava, mas ele exemplificava. Então, nós já sabemos, estudantes, que temos que aprender, temos que colocar em prática. Não adianta só estudar e não exemplificar no dia a dia, das formas mais simples, corriqueiras. E também lembrando que nós somos responsáveis, então, por essas atitudes. Ele também falava isso. Ele mostrava, ele indicava, exemplificava, mas ele também dizia, tua responsabilidade. Os teus atos, as tuas ações, os teus pensamentos, eles sempre vão ser de responsabilidade. Ele chamava também muito para responsabilidade. É isso aí, Martinha. Pois bem, amigo, nós vamos fazer um pequeno breakzinho, né? E voltamos já já para o nosso segundo bloco. Até já. O ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. Emmanuel. Vamos nós então, dando início ao nosso segundo bloco, passando a palavra agora para a Regina, que vai dar continuidade ao assunto, que é bastante longo, não é, Martinho? Bastante extenso, né? Daríamos para fazer aqui só com esse tema algumas dezenas de programas, certamente, não é isso? Algumas dezenas. É isso aí. Cristo disse, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Né? Iota quer dizer o último i. Né? Quis dizer ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Os divulgadores sinceros do Evangelho não desanimam diante dos desafios. Muitas pessoas que desejam a renovação interior, diante da situação que vivemos atualmente, perguntam qual a melhor conduta a adotar a fim de seguir os ensinamentos de Jesus? A proposta
para que sigamos Jesus e que tenhamos a companhia constante do Mestre, está alicerçada no conhecimento lúcido, racional da sua mensagem, de forma que a conduta seja profundamente modificada, transformada, através da ação incessante no bem de todos. Pois é. Aquele que deseja seguir Jesus não tem outra alternativa senão aquela de construir boas obras em toda parte, vivendo conforme os princípios ético-morais do dever, da fraternidade, da tolerância, da compaixão, do perdão, da caridade, da generosidade. Jesus não formulou promessas que desapontassem a humanidade. Estará assim com todos os habitantes da Terra, sempre. Porém, a doutrina espírita, restaurando esses ensinamentos do Cristo, explica que, com certeza, o Mestre estará conosco, com toda a raça humana, mas apenas conhecemos fruto aproveitável da sua presença sublime. Se estivermos também, só conheceremos se estivermos também com Ele. Pois é, então, Martinha, nós já falamos que o Mestre Jesus é o nosso modelo e guia. Mas de que forma Ele nos guiará quando ainda podemos ter uma visão míope que ou aquele, né, que não compreende com clareza alguma coisa? Regina, nós sabemos então já que a Terra é um aprendizado e um aprendizado excelente. Recebemos puxões de orelhas de vez em quando. E a gente também sabe que nesse turbilhão das tarefas do dia a dia, da nossa vivência terrena, às vezes nós trocamos os pés pelas mãos. Mas o Cristo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sendo filhos de Deus, Cristo é nosso irmão. A centelha divina está em nós. Então, essa aqui é uma citação do Cristo, fora tantas outras que nós já sabemos. Mas não parece que quando tu ouve, parece que tu já sabia? Parece que isso aqui não é novidade? Não tem essa impressão? Então ele afirmou isso, então, né? Se ele é o caminho, a verdade e a vida, ele tinha autoridade, ele tinha poder para poder nos oferecer esse ensinamento, esse entendimento. E ele queria então que nós começássemos a sair da mesquinharia, das atitudes egoístas, da falta de amor, para compreender a mensagem dele. Ele também diz, né, numa passagem, que ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade, da dor, se estáis sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre, no íntimo da alma. Outra vez, a vida na Terra é maravilhosa, é um presente, mas ela traz aí as suas adversidades, Sim. as lutas, Seus ensinamentos. seus também. ensinamentos. Estamos aqui justamente para aprender e crescer. E ele quer resgatar, amar, tolerar. Mas ele, então, na sua autoridade, ele também nos deu essa advertência, nos disse isso. Eu vou ter dor, eu vou ter as vitórias, as conquistas, mas eu posso me reanimar, me encher de luz e de oportunidades se eu souber buscá-lo. E eu posso buscá-lo a qualquer momento porque ele está ao meu lado. E ele tem, e Cristo ainda diz mais: quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Ou seja, o Paulo citou lá em cima várias passagens do Cristo de uma fórmula para nós nos melhorarmos e tornarmos homens de bem. E quando ele fala isso, ele está nos dizendo que não vem nada de graça sem trabalho, sem esforço. O Cristo também, acho importante falar uma outra coisa. Ele não tinha um santuário, ele não tinha um templo, ele pregava em qualquer lugar. Nos lugares mais humildes, as curas, né, no templo, no deserto, na beira do mar, do lago. Isso também é uma lição para nós, porque é sempre tempo, em qualquer lugar. É sempre tempo. A palavra do Mestre pode ser pensada, sentida, vivida, né, como disse no livro do Chico, né? Renúncia. Isso nos mostra que nós não precisamos elencar ou eleger dia, hora, momento ou lugar para proceder bem. Isso é uma coisa que está em nós a todo momento, a cada passo, a cada respirada.
É porque nós somos uma centelha divina do Mestre, do Pai, né? Isso. E viemos também, sabemos disso através de sermos irmãos do Mestre Jesus. Então é como muitas vezes a gente vê em várias religiões, eventualmente, até também no Espiritismo, as pessoas que vêm ao centro ou vão às igrejas naquele dia, naquela hora específico, e durante o resto da semana não se dão conta de exercer aquilo que ouviram, aqueles ensinamentos que estão sendo dados, né? O que cá para nós não tem grande valia. Não é isso? Bom, a Regina continua então. Então, como você está falando aí, né, o nosso aprendizado será longo e as nossas descobertas muitas vezes serão lentas. Mas temos o conforto também de que sempre, como você disse, Martim, é tempo de recomeçar, né? E Kardec, na questão 628, pergunta por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Então, importa que cada coisa venha a seu tempo, disseram os espíritos. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário ficaria deslumbrado, né? E logo passaria esse deslumbramento. Não assimilaria a verdade, né? Profundamente. Pois é, Regina. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 5, Kardec mais uma vez nos fala das verdades do Pai. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Nós todos temos esse tempo também para amadurecer. Mais uma vez, a bondade divina sendo mostrada para nós através do Evangelho de amor, à luz da doutrina espírita. Martinha. Paulo, o Mestre Jesus e o nosso Pai, então, eles nos oferecem de diversas maneiras esta luz que permite iluminar as escolhas e os caminhos. Como disse a Regina e como tu também já falastes, para isso nós precisamos conhecer intimamente o Mestre. Falar, ler, estudar não é suficiente, nos traz uma bagagem, um conhecimento, mas conhecer, como é que a gente conhece algo, como é que a gente cria uma intimidade? Então, o verbo conhecer tem relação com intimidade, então. Nós conhecemos alguma coisa porque alguém contou, nos disse, nós ficamos sabendo. Fora isso, é só uma informação a respeito de determinada coisa, né? Um objeto, uma situação, uma pessoa, uma família. Mas isso não é o conhecimento. Não é ainda. Não é o conhecimento. Não é. Enquanto a verdade em nossas vidas não passar de mera informação, então, porque até então é uma informação, ela não nos libertará. Porque não somos obrigados a fazer aquilo de que fomos informados. Se alguém me conta alguma coisa, de ver e me traz uma notícia, uma novidade, ok, ouvi, como diz a voz popular, entra num ouvido e sai no outro. Exatamente, a gente quando era criança, os pais muitas vezes diziam, né? Já cansei de falar isso para esse menino, né? Mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou seja, a criança está ressabiada, cansada de ouvir aqueles conselhos, mas não os pratica. Não é isso? Bem isso aí, Paulo. Porque, então, a verdade, ela só conseguirá ser trabalhada em nós, vivida por nós e, por conseguinte, então vai nos libertar quando for o segundo entendimento do verbo conhecer, quando tivermos intimidade com a verdade. Quando a verdade passar a ser uma vivência nossa, um estilo de vida, aí nós vamos entender a verdade sobre o amor, nós vamos entender que a sensibilidade da criatura também se dá através do estudo, do entendimento. Eu digo a sensibilidade aqui de se colocar no lugar do outro, de entender. Tudo que tu falaste lá em cima do perdão, tu falastes da trave, tu falastes, né, Regina? Sim. Tudo isso é eu me colocando no lugar do outro para poder fazer diferente. Não repetir os mesmos erros.
a intimidade do Cristo que ele queria de nós era isso, era que nós nos descobríssemos como seres imperfeitos e que podemos melhorar. O Francisco Cândido Xavier tem o livro Lázaro Redivivo, pelo Espírito X, e tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias. No caminho da vida, é realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. É aquilo que você tinha acabado de se referir, né? Parece que eu já ouvi isso, parece que eu sabia isso. Você não precisa ter ouvido alguém ter te dito. Parece realmente que sempre esteve ali, coberta por um véu. E de repente, num dado momento, você vê esta verdade. A tua consciência mostra isso para você, né? Pois é, a partir desse momento que entendemos a verdade e passamos a praticá-la, nesse momento que temos plantado em nossos sentimentos, passamos a trabalhar vendo a realidade sob outro ângulo, né? É quando começamos a ser melhores e nos libertamos. Já não temos mais medos, já não queremos mais nos corromper com as drogas, os vícios, as más tendências, nem nos infelicitar com o nosso temperamento rebelde, frio ou maligno. Não é isso, Regina? É isso aí. Antes de continuar aqui, a gente esqueceu no começo do programa, Foi. né, de darmos uma boa noite para o quarto elemento aqui, né, da nossa equipe do programa para não quebrar o Mundos. ritmo, eu ia fazer isso no próximo bloco, mas podemos falar dele, do Lourenço, né? Lourenço, Está conectado conosco e ele é sempre convidado para fazer seus comentários, suas Até intervenções. porque ele trabalha junto conosco neste É o programa. quarto elemento, É o né? quarto elemento. Inclusive, Então, boa fundador noite. dessa rádio. Não é isso? Então, seguindo depois dos boa noites, né, a verdade meramente falada não consegue fazer nada conosco, a não ser nos deixar esse conhecimento das coisas que existem. Mas para que sejamos felizes verdadeiramente, a partir do conhecimento da verdade, é necessário que mergulhemos nela e deixemos que ela mergulhe em nós, fermentando de paz e de luz as nossas entranhas. Não seremos libertos pelas verdades provisórias de que sejamos detentores. Devemos nos colocar como seres receptivos para a verdade divina, única, absoluta, eterna e imutável. A libertação pela verdade é um longo processo, pelo trabalho incessante na prática do amor ao próximo como a si mesmo. A prática do amor incondicional, sem esperar retribuição ou até mesmo gratidão. É o amor pelo amor que perdoa, faz caridade, tem misericórdia e piedade. Não é orgulhoso e tampouco egoísta. Quando chegar esse momento ou a hora do despertar, depois da devida preparação e o amadurecimento espiritual, diremos: conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. É uma referência a João, né, 8:32. Então, né, Regina, Paulo, nós percebemos que o Mestre Jesus sempre será o nosso guia e será o nosso modelo. Ele sempre será essa referência de amor, porque era o que ele pregava. Ele veio falar do amor. Mas eu também preciso me descobrir, né, como um ser espiritual. Eu preciso me descobrir, eu preciso me reconhecer como ser encarnado. E que tem uma ficha de erros e acertos aí nessa longa caminhada que fizemos até agora. E que eu preciso profundamente rever com muito boa vontade, com muito ânimo, com muita disposição, determinação, reconhecer as minhas más tendências. Porque a maior luta, o maior desafio está na minha pessoa, no meu ser, antes do outro, do vizinho, dos amigos, dos parentes. As batalhas são todas internas, sempre, né? São todas internas. Se eu disser que a responsabilidade, isso é por causa do outro, eu estou me escondendo então atrás das minhas más tendências. Exatamente. Eu não quero enfrentar, eu não quero reconhecer que eu tenho uma ficha então aí carregadinha de erros, alguns acertos aqui e ali, né? O primeiro passo é reconhecer. Ainda tem um segundo passo que também é difícil. Transformar os erros em acertos.
São dois processos. É um processo de evolução com dois estágios, né? Primeiro, detectar a falta. Segundo, querer ter a vontade para se corrigir. O reformular, então, o mudar, o assimilar, o buscar um novo caminho. Exatamente. A primeira parte que tu falastes aí é difícil, é dolorida. É como na parábola do semeador, que nós vamos falar. A sementinha ali ela rompe uma casca. O Chico até tem lá no Fonte Viva, né, uma passagem. Aquele momento do romper ali é dolorido. Depois ela vem, uma árvore com frutos maravilhosos, uma flor com sua beleza e perfume, mas o momento aquele ali é necessário. É como se todo nascimento, como acontece em todo nascimento, o parto Isso é doloroso. Aí. E nasce ali a beleza plena do amor do Pai se manifestando. Pode continuar, que eu vou abrir daqui a pouco o segundo intervalo, Martina, Okay. mas pode continuar, complementar Então, seu né, pensamento. Paulo? Esse caminho, ele será sempre... Então, tudo isso que nós falamos, que nós fizemos agora essa reflexão, é o caminho para encontrarmos Jesus. Então, falamos lá em cima, a Regina perguntou, e aí, como é que a gente faz? O que nós podemos fazer? Nós sabemos que nós precisamos fazer as mudanças, assimilar o entendimento do Cristo, nos reconhecermos e fazermos uma reforma íntima, então, bem grande. Podemos, então, aí começar a compreender felicidade, paz, a fé. Então, outro momento aqui muito importante, um outro artigo de extrema importância na nossa jornada, primordial para a nossa conquista. Muito bem. Vamos então, amigos, para o nosso segundo intervalo e voltamos em seguidinho. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Emmanuel. Vamos, pois, então, ao nosso terceiro bloco, dando início ao nosso terceiro bloco, e a Regina dá continuidade ao tema. Quando Jesus curava ou operava milagres, ele chamava a atenção para os fatores de suma importância, sempre se referindo à fé, como a Martinha acabou de dizer, né? E ele dizia, vai em paz, a tua fé te curou, não peques mais. À medida que eu me depuro, evoluo, me transformo, entendo o amor de Deus, nosso Pai, e do Mestre Jesus. Começo então a perceber que preciso também contribuir para a luz do mundo. Pois é. Embora não se possa definir a fé, Regina, nós a entendemos como a força que nasce com a própria alma, a certeza instintiva da existência de Deus. Apoiada nos fatos, né, e na lógica, ensina-nos a doutrina espírita, que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso nos recomenda, amai-vos e instruí-vos, liberta-te dos dogmas. Impossível concretizar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Confiando, primeiramente, em Deus, e entregando-nos ao estudo, ao trabalho e à prática do bem, venceremos as próprias dificuldades e superaremos os obstáculos do caminho sem enfraquecermos, não é? Sem desfalecimentos. Quando tu fala da doutrina espírita, que traz a lógica, os fatos, o Cristo estava nos convidando já, né? Quando veio apresentar o seu Evangelho, e hoje, então, nós, com a doutrina espírita, isso só se fortalece e comprova. E a presença dele através do seu Evangelho nas nossas vidas, na medida que nós conseguimos fazer essas reformas. Eu também quero trazer uma fala do outro bloco, onde nós falamos que a responsabilidade que Jesus exige é o aprendizado da lei de Deus. E o seu fardo é a prática desta lei. Por isso que ele diz que seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, não existe assim um mistério, não existe.
eu estou falando e alguém pode estar pensando, não, mas a minha vida é difícil, eu tenho problemas. Respeitando todos os problemas e as dificuldades das pessoas. Mas aqui nós estamos falando de uma procura de um ser divino que foi enviado pelo nosso Pai, que pode sim aliviar as nossas dores, pode acalentar e pode... E com certeza nos oferece essa luz que tu falaste ali, que vai brilhar no meu caminho. Eu peço permissão aos amigos para fazer uma outra fala, porque o que é o aliviar? É o enxergar e olhar para os meus problemas com outro olhar. O meu fardo vai parecer mais leve, porque ele vai se tornar mais leve. Porque a minha fé vai me mover. Até porque você vai estar, né? Além de ter essa tua fé, né? Jesus está contigo. Você sentindo essa força, né, de Jesus ao seu lado, isso te dá argumentos, te dá força, né? Força para seguir com garra, com persistência e não desanimar. E nós não precisamos nem apelar para esse sentido divino. Por exemplo, quando a gente olha para as nossas pequenas tragédias e a comparamos com outras grandes tragédias de outros irmãos, este simples fato já nos traz a uma realidade, a uma compreensão que nos leva a essa serenidade, digamos assim, né, de que temos que suportar esse fardo, né, com resignação. Muito bonito que tu falou, Paulo. E pensar no Cristo também, sentir o Cristo como um ser divino, iluminado, que valoriza todos nós. Por quê? Tem a passagem de João 15:16 que diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha que lindo! E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, além de trabalharmos em nós todas essas lutas, essas necessidades de aprendizado, más tendências, Ele está nos afirmando que nós somos semeadores, que nós temos potencial assim, que não fazemos ideia. A dificuldade vem, mas eu também tenho condições de vencer essa dificuldade, se eu buscar o meu Pai, se eu buscar o Mestre Jesus. E aí ele diz assim, né? Eis que o semeador saiu a semear. Que lindo, né? É muito lindo, porque o Cristo também, ele não deixou nada pronto, mastigado. Ele queria o meu trabalho, o meu empenho, ele queria que eu desenvolvesse as minhas habilidades, a minha inteligência, o meu raciocínio, como Kardec também veio cada vez mais instigar em nós. E eu precisava preparar o solo, eu preciso preparar, não é, Regina? É verdade, é isso aí. Entre outras, ele não deixou nada, não entregou, vou ser bem popular, não entregou a rapadura de graça, né? Ele entregou a semente, cada um que a cultive e colha lá na frente seus próprios frutos. E esse é o tema do nosso próximo programa. Isso. Porque, Paulo, quando Estou tendo vislumbres, evidências. Quando eu me descubro esse semeador, então, e que eu tenho essas potências, as minhas aflições, as minhas dificuldades, as minhas lutas começam a ter um peso, então, diferente. Eu vou enfrentar, eu tenho que enfrentar, eu preciso, mas eu vou vir com essa força que tu falaste, né, Regina? Com essa fé revigorada, renovada e amparada, porque nós sabemos que somos amparados pela espiritualidade superior, pelo Mestre Jesus. Sempre. É isso aí. As lições de Jesus são de uma profundidade que, se pararmos para refletir e entendermos a grandeza do ensinamento, nos toca no âmago do ser. Assim como mais essa pérola dita pelo Mestre: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é esta a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12, né? Essa é realmente uma preciosidade, essa lei, que ainda estamos lutando para atingir, mas que chegaremos lá. Com certeza, Regina, chegaremos. Nosso quarto elemento, o Tuco, Lourenço, está honrado em poder aprender conosco e com o plano superior. Olha só. Está mandando essa mensagem. É uma lição de humildade, né? Mas
A outra coisa aqui que é flagrante é a alegria de uma certa convidada que abordo hoje, viu? A cada palavra ela se... Está soprando aqui umas prazer, palavrinhas. né, Didi? Pois é, o amor então resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, né, como a gente estava dizendo, no parto, o homem só tem instintos. Se ele consegue avançar mais um pouquinho e é corrompido, ele só tem sensações. Mas se ele consegue maior instrução e se purifica, ele acaba adquirindo sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo também, lá no item 9, o Espírito Fenelon, ele nos diz que os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida na Terra. Ou seja, efeitos da lei de amor. É o plantio sendo feito e a colheita acontecendo de acordo com este meu semear. Isso. E, consequentemente, o meu aperfeiçoamento moral está acontecendo. E ele ainda diz que os mais rebeldes, os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Ou seja, cada um no seu tempo, né, Paulo? Não existe um tempo determinado, né, Didi? Não tem uma marca, né? É um ano, é 2, é 50. O Cristo, livre-arbítrio, o Cristo veio falar de amor, mas ele disse cada um no seu tempo. Mas em um determinado momento, presenciando, porque o presenciar que o Fenelon está nos dizendo é o presenciar a ação do outro que vai me contaminar, que vai me contagiar, melhor dizendo, e que vai fazer com que eu perceba que esses benefícios produzem coisas boas para a nossa vida e para os demais. E a Regina falou, não façais aos outros o que não querereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes fazer. Tu citaste lá em cima algo parecido. Está mais forte ainda, Mais né, a forte. mensagem. Todo o bem que puderdes. Não é todo, não é só um pouco hoje, amanhã eu faço, não. Eu posso, eu tenho. E isso aqui também não te parece uma afirmativa? Sim. Quer dizer, tu pode, tu tem condições, é possível. É só através do amor e da doação, que é o que o Cristo nos ensina, né? E que a gente consegue abrir o coração, o sentimento e enxergar o nosso irmão realmente como nosso irmão, né? É como nosso irmão, né? Porque nós sabemos, às vezes, a tribulação do dia e da matéria, nesse olhar, que era o que o Cristo queria que nós tivéssemos, esse olhar requintado, profundo, observador de tudo à nossa volta. Não acrediteis ainda, o Fenelon diz, na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Cederá porque mais dia, menos dia, Ele todos acaba nós se nos provamos, convencendo. nos convencendo. Este é um imã e que ele não poderá resistir. E ao seu contato vivifica e fecunda os germes dessa existência, dessa virtude que estão latentes em vossos corações. Eu falei dessa existência e das virtudes porque, falando do momento presente, e que se transformam então em virtudes, porque o objetivo é nós desenvolvê-las aqui e agora. E quando ele diz que ela vai vivificar e fecundar, quer dizer que ele está dizendo mais uma vez que as nossas ações vão sempre colaborar com o outro. A terra é uma morada de exílio e de provas. Isso nós sabemos e precisamos também ter de forma muito amorosa no nosso pensamento. Mas está no rumo da nova regeneração. Muito bem, muito bem. Porque aí nós vamos começar a trabalhar mais a caridade, a humildade, a paciência, essas virtudes. Abnegação, resignação, sacrifício, Isso, né? isso. Todas são o quê? Filhas do amor. Filhas do amor. E nós podemos começar hoje essas lições, se quisermos. De várias formas, né? Nós podemos fazer isso. A prática, ela não é difícil.
Só ela exige, então, o que nós falamos anteriormente, boa vontade. Como disse Leon Denis também. Conhecer e querer mudar, né? Conhecer e querer mudar. Bom, nós passamos agora já para os comentários finais e eu vou informar o seguinte. Como nós estamos lá no início do trabalho, ouvintes, abre aspas, o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, o Kardec diz, pensando em tudo isso, não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer a luz no mundo das consciências, a começar por nós mesmos, dissipando as trevas dos materialismos ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Martinha, seus comentários finais. Paulo, trazendo para cada um de nós essa mensagem luminosa que Deus enviou para a Terra, para todos nós, para a humanidade, nós precisamos sim vivenciar o bem, vivenciar o amor ao próximo, entender a boa nova que o Cristo veio nos trazer. Vem nos falar de um Pai de amor, uma revelação aos homens, que Ele é bondade, que Ele é misericórdia, que Ele é amor. E que Ele tem esse roteiro importante e essencial para as nossas vidas. Que nós temos que saber que o amor constrói aqui e na eternidade. O amor constrói, Paulo, entre os dois mundos. Sempre. E que nós não podemos esquecer que nós podemos realmente sermos felizes, que nós podemos ter paz, que nós podemos contagiar o outro todos os dias com um pouquinho, com uma palavra, com um pensamento. Com um abraço. Com um abraço, com uma prece, orar e vigiar. Então nós precisamos também de tudo isso para a nossa vida. Que nós possamos, né, amigos, entender a clareza do Evangelho do Cristo e que ele fique primeiramente nos nossos corações, para depois, então, nós podemos expandir para os demais irmãos. A gente só dá o que tem e só pode cobrar do outro aquilo que a gente também entende e pode dar. Não é isso? Isso aí. E que novos horizontes aí se descortine para cada um de nós e para todos os irmãos, toda a humanidade. Que assim seja. Que assim seja. E a Regina também traz aí seu balanço final a respeito do tema. Pois é, queridos amigos aqui, né, e os ouvintes, hoje trouxemos um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo, da magnitude da obra de Jesus no planeta Terra. Todos os seus ensinamentos são de grande valia para o aperfeiçoamento daquele que se dispõe a segui-lo. Reflitamos longamente sobre essas lições e coloquemos em prática a sua doutrina de amor, virtudes sem as quais não alcançaremos nossa evolução espiritual. A presença de Jesus em nossas vidas é condição essencial, que pode ser materializada em gestos simples, como já foram citados, né, de caridade, ofertados a todos os nossos irmãos de caminhada evolutiva. Em todos os dias de nossas existências, a prática dessas virtudes nos mostrará os melhores caminhos neste abençoado planeta que nos serve de morada, de escola, de hospital e de oficina de trabalho. E teremos muito, muito mais que falar, né? Sim, muito mais. Pois bem, vamos fazer um ligeiro intervalo e voltamos para um novo bloco em seguida. Espiritismo é, antes de tudo, templo de renovação interior e instituto de trabalho constante, em cujas linhas é imprescindível assumir cada qual de nós as responsabilidades que nos cabem a benefício de nossa própria redenção.
Emanuel. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Pois bem, ouvintes, nós estamos então finalizando o tema proposto desta noite e temos agora mais 2 blocos, Palavra de Luz, onde trazemos aí as palavras de Divaldo Franco, com o tema Pelos Caminhos de Jesus, tudo a ver com o tema, não é? Tudo a ver, Paulo. Martinho. E na sequência falaremos aí, teremos um pouquinho aí, um punhadinho do Conhecendo e Compreendendo o Evangelho com o homem de bem, sede perfeito. Vamos ouvir o Divaldo então, Leide Regina? Posso falar primeiro? Vamos lá. Eu quero ler aqui para os nossos ouvintes eu tenho como prelúdio, muitos terão como prefácio, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Pois bem, Regina, eu estou aqui com uma mensagem do Lourenço do Tuco, nosso 4º elemento, pedindo que a gente transmita então nosso abraço fraterno a todos que estão aqui, inclusive aos desencarnados, viu, Martinha? Nosso, ele quer dizer o nosso, meu e dos irmãos que ficaram ali em Porto Alegre com ele após o Evangelho no Lar e que estão lá com ele agora acompanhando o programa. Nosso fraterno abraço a eles também. Também. Um abraço a todos aí. Certo. Vamos ouvir então o Divaldo? Vamos. Pelos Caminhos de Jesus. Caras amigas, caros amigos, o evangelista Lucas, fazendo o anúncio do nascimento de Jesus, assevera que o anjo apareceu aos pastores naquela inovidável noite de Belém e lhes disse, ante a surpresa que deles tomou conta: eis que eu vos trago boas novas de alegria. Ele desejava referir-se àquele que viria modificar a estrutura psicológica e todo o desenrolar dos fatos da história da humanidade. A vida de Jesus é, sem dúvida, um dos mais notáveis acontecimentos antropopsicológicos, sociológicos, de que se tem notícia. Porque, de fato, esse homem singular, que nasceu numa gruta de calcário em Belém, modificou totalmente o pensamento da terra. Eram aqueles dias de muitas dificuldades, de miséria, de solidão, de enfermidades, de ignorância. Vivia-se a superstição e as ideias tradicionais. Roma assenhoreara-se praticamente do mundo conhecido. E fazia poucos anos, Marco Antônio, do segundo triunvirato, havia transferido para a Síria
a governança de Israel. Jerusalém, segundo os historiadores, era um dos lugares mais perigosos do planeta, a ponto de dizer-se: as paredes tinham os ouvidos e as pedras tinham olhos. Todos suspeitavam-se uns dos outros, inevitavelmente. Vem então um homem de paz, pacificador, pacifista, e recomenda que a única solução para o problema da humanidade é o amor. O amor, no entanto, àquela época, era uma questão de transcendência, somente dedicado a Deus e aos pais. Amar-se um adversário era inegavelmente um absurdo, porque o adversário deveria ser combatido até a morte. No entanto, este homem singular vem demonstrar que na estrutura íntima do ser, as manifestações do amor podem causar modificações profundas, tanto do ponto de vista psicológico, intelectual, como orgânico. E a partir dali a humanidade nunca mais foi a mesma. Alteraram-se os tempos, modificaram-se as leis, e ele permanece imbatível na sua proposta santificadora do bem. Hoje, o amor já não é mais uma questão teológica, é uma psicoterapia. As pessoas que amam não são vítimas das circunstâncias penosas que levam muitas vezes às associações negativas e outras vezes levam às somatizações destruidoras. O ensinamento de Jesus renasce hoje no Espiritismo. Essa doutrina fascinante que traz boas novas de alegria. A morte, por exemplo, na sua fatalidade transcendental, é apenas transitória. Perde-se a indumentária, mas não se perde a vida. Além disso, a justiça divina. Tudo está dentro de padrões da misericórdia de Deus e das nossas possibilidades. Somos autores dos nossos destinos. Que fascinante podermos trabalhar a nossa própria individualidade e fazer que a vida tenha um sentido. A nossa primeira pergunta neste encontro, que será uma série de encontros, é esta: o que é que você espera da vida? O que é que você já encontrou na vida? Estará vivendo um momento de dificuldade? Estará talvez pensando em desistir? Nunca. Não postergue a sua plenitude. Voltaremos no próximo encontro para debatermos a respeito da felicidade. Muita paz. Articula os acontecimentos que te rodeiam para o bem. Insiste na projeção dos atos que te possam honrar e ajudar a ti mesmo, imaginando o que seja útil, edificante e belo. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Emmanuel. Conhecendo e compreendendo o Evangelho. Senhor, que queres que eu faça? Espalhai o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil,
se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda a ação generosa. É bom humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos entre todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com o seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, sem exagero, dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas
Quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Pratiquemos essa divina caridade, a caridade de nos renovarmos para o infinito bem, a fim de que outros se inspirem na jornada cristã sobre a contemplação do nosso esforço. Emmanuel. Vamos dando curso, então, aos comentários da Martinha, né, sobre o texto aí, o homem de bem. Paulo, ouvintes, as principais características do homem de bem, então, devidamente destacadas por Allan Kardec no Evangelho, fala do homem de bem que pratica a lei de Deus, o homem de bem é portador de fé verdadeira, o homem de bem é caridoso, o homem de bem é humanitário, é virtuoso, conhece a transitoriedade dos bens materiais e reconhece Cristo como o iniciador da moral mais pura e mais sublime. Então nós podemos falar um pouquinho sobre esse homem de bem na prática, a lei de Deus. Porque quando é que eu começo a entender que eu já estou seguindo esses ensinamentos, sendo um homem de bem? Quando eu começo a utilizar e usar dessas leis de forma harmônica para a minha vida e, consequentemente, para os meus irmãos. A prática da lei de Deus compreende que eu já estou me entendendo como um filho e como ser espiritual. Por isso que o Evangelho fala tão lindamente que o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Quando se fala de um homem de bem que é portador de fé verdadeira, também o Kardec fala aí, né? Essa fé que o Kardec faz referência é a fé no futuro, é a fé na vida futura, pela razão, pelo sentimento, pelo conhecimento. É saber que a bondade de Deus e a sua justiça, elas estão sempre conosco, desde que eu me compreenda, então, como esse filho que tem que seguir as suas leis. E nós falamos já de fé outras vezes aqui. A fé é uma virtude que tem que ser trabalhada, que tem que ser desenvolvida. Então é um outro momento da minha vida, da minha existência, que eu preciso realmente descobrir esta fé em mim, essa fé divina. Estou falando desta fé divina, para poder então entender os desígnios do nosso Pai. E aí nós podemos também ver o homem de bem caridoso. É aquele que possui esse sentimento de caridade e amor ao próximo. Ele faz o bem pelo bem, como disse o Kardec. Ele não retribui o mal com o mal. Ele está sempre em defesa do outro que esteja necessitado e precisando. Ele também sacrifica os seus interesses. E ele também encontra satisfação em tudo que faz de bem. Ele se sente realizado, sem exigir que alguém o recompense, que ele receba algum mérito, algum prêmio, podemos dizer assim, pelas suas ações, pelas suas atitudes. E ele sempre tem esse impulso de ajudar, de ser solidário. Ele se compromete com o outro. E o homem de bem, esse humanitário, é aquele que é benevolente, que é bondoso, que vê no outro um irmão como ele, não tem a distinção de raças, de crenças. Ele respeita as convicções do outro, sabendo que o que ele tem é bom e que o que o outro tem, com certeza, em algum ponto também o está, lhe ajudando, lhe sendo importante. Ele tem a caridade como guia, fundamental a caridade nas nossas vidas. Essa caridade não precisa ser a caridade moral, a caridade material, né, Paulo? Nós podemos aqui falar de uma caridade do amor, que não tem um peso, ela não tem uma medida. Ela é trabalhada no teu íntimo, para o outro, através das tuas ações, da tua palavra, do teu pensamento, da tua prece.
nós também podemos dizer que ele sempre vai respeitar o semelhante, independente do que quer que seja a decisão ou a ação do outro. Claro, respeitando as decisões do outro, posso não concordar, mas vou respeitar. O homem virtuoso, então, é aquele que não carrega o ódio nem o rancor no seu coração. Ele tem um Cristo como exemplo, que trabalha o perdão, que esquece das ofensas, que compreende que os benefícios que eu vou ter para a minha vida é quando eu não me apegar a essas mágoas, essas coisas que vão me deixar doentes e que vão me deixar no caminho. Não vou seguir o caminho que o Cristo me orienta e me diz. Eu vou ficar no meu caminho, aquele que eu vou criar para mim. Porque eu acabo fazendo isso. E depois nós temos também essa questão ali no homem de bem dos bens transitórios. Pois é, olha só, Martinha. Você está enumerando uma série de virtudes, vamos dizer assim, né? Que estão contidas aí nos ensinamentos de Jesus. Mas veja que acontece que mesmo aquele que não siga Jesus concorda e pratica muitas dessas virtudes, porque esta semente, este conhecimento está no espírito humano. Não há, às vezes, necessidade que se siga a palavra de um ou de outro, de Jesus, ou de um profeta, ou de um apóstolo. Mesmo que uma pessoa não siga esses ensinamentos, ela tem intimamente a centelha divina do Senhor. Exatamente, ele percebe isso, né? Por isso que aquilo que você falou anteriormente, puxa, eu estou lendo isso, mas parece que eu já sabia, parece que eu já conhecia. Agora, você seguindo Jesus, tudo fica muito mais claro, porque você não fica refém de descobrir essas coisas aleatoriamente a qualquer momento. No momento que você põe o pé no caminho, tudo está dado, basta você absorver. E nunca há contrassenso, né? As palavras estão perfeitamente ligadas com as virtudes do bem, com as virtudes do homem de bem. Essas coisas acontecem de per si, naturalmente, não é isso? Tu vai descobrindo e vai se desenvolvendo naturalmente, como tu falaste. Vamos tomar um fôlegozinho e ver o que o nosso irmão Lourenço, um dos idealizadores do programa, nosso quarto elemento, que eu desconfio às vezes que deva ser até o primeiro elemento, viu, Martinha? Mas ele está lá em Porto Alegre, atento, e está querendo fazer uma participação, não é isso, Lady Regina? Vamos ver então? O homem de bem, de qualquer crença, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer classe social, é aquele que traz o amor no seu coração. É aquele que vê o próximo em dificuldades e imediatamente estende a mão. É aquele que, quando pensa no seu inimigo, pensa em perdão. O homem de bem é aquele que tem um grande coração. Aquele que tem o verdadeiro amor de Deus na sua mente e o pratica. É aquele que, independente da situação, ele é solícito. Não importa o tempo, não importa o momento, não importa qualquer coisa. Se solicitado, ele é o primeiro a se prontificar a ajudar. É aquele que, quando alguém cai na rua, é o primeiro a estender a mão para ajudar a levantar. É aquele que, na sua família, se destaca não por ser o chefe, mas por dar à sua família, ensinar à sua família o verdadeiro significado do amor. É aquele que, quando tem oportunidade, prega a paz. É aquele
que trabalha enaltecendo os bons costumes. É aquele cuja moral é inabalável. É aquele que não tem preço. Se tentado corromper, jamais vai se deixar levar pela corrupção. Pelo contrário, vai sempre combatê-la. Nunca com palavras grosseiras, ofensivas, mas sim utilizando a sua sabedoria, utilizando o amor divino, utilizando os ensinamentos de Jesus Cristo. Este, na minha humilde opinião, é o homem de bem. Pois bem, amigos, está feita aí os comentários do nosso amigo Lourenço. Martinha, ainda mais alguma coisa a complementar? Não, Paula, acho que o fechamento do Lourenço ficou Perfeito. Perfeito, né? Bom, então nós temos aí a nossa prece de encerramento, que por acaso é também feita pelo irmão Lourenço, não é isso? Isso, mas antes vamos nos despedir, né? Faço então aqui as minhas despedidas a todos vocês, ouvintes, que nos acompanharam até este momento. Agradecemos pela atenção. Esperamos que o programa tenha alcançado o objetivo que vocês esperavam. Deixo meus cumprimentos, meu boa noite a você, Regina, a nossa querida convidada Didi e a Martinha. Obrigada, Paulo. Obrigada, boa noite. Obrigada, Paulo, Didi, Regina, amigos do Plano Espiritual. Uma alegria podermos realmente mais uma vez estarmos aqui, que tenhamos conseguido alcançar os corações dos nossos irmãos. E a todos os ouvintes, uma excelente noite, um grande abraço. Boa noite e muito obrigada. Boa noite, queridos ouvintes, queridos amigos aqui presentes, entre os dois mundos. Muito bom, sempre renovador falar do Mestre Jesus, né? Um programa leve, um programa maravilhoso. E convidamos, né, os amigos, os irmãos que estão conosco para que na semana que vem, quinta-feira, voltem até nós, né, entre os dois mundos, para que possamos falar então da parábola do semeador. Um abraço a todos, cheio de muito carinho, muita paz e muita luz. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Estivemos aqui hoje, unidos pela doutrina espírita, pela força de Deus, a benevolência de Jesus Cristo, o apoio do plano superior, e agradecemos também as pessoas que aqui se fizeram presentes, assim como os espíritos elevados e os espíritos que aqui vieram buscar ajuda, buscar auxílio, buscar compaixão, buscar o remédio espiritual para as suas dores. Agradecemos termos desempenhado nosso papel com louvor e esperamos ter atendido e levado a todos a palavra de Deus, de Jesus, através da doutrina espírita. Que possamos ter sempre a saúde necessária para seguirmos em frente, trazendo à luz do conhecimento itens tão importantes para a vida dos seres humanos e dos desencarnados. Que sigamos sempre espalhando
a palavra do Pai e de seu Filho, esperançosos de um dia podermos fazer parte de um plano tão bem organizado, tão leve, onde os espíritos habitam, os espíritos do bem, e onde possamos seguir nossas missões e nosso desenvolvimento espiritual. Levai a todas as pessoas que escutam este programa, às suas famílias, ao nosso país e ao mundo, bálsamos de luz, de saúde e sabedoria, para que no caminhar da humanidade possam trazer o amor necessário à regeneração de nosso planeta. Que assim seja. Pratiquemos essa divina caridade, a caridade de nos renovarmos para o infinito bem, a fim de que outros se inspirem na jornada cristã sobre a contemplação do nosso esforço. Emmanuel.